Vamos começar, gente? Vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Pai amoroso, Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso exemplo maior. Pedir a proteção dos irmãos espirituais que se encontram aqui, que sustentam o trabalho, que nos amparam no nosso dia a dia, que a gente seja digno de tanto trabalho que a gente dá para esses amigos espirituais, que a gente consiga força para perseverar nesse objetivo difícil, que é a busca do melhoramento, do aperfeiçoamento moral, que é tão custoso para a gente. Que pelo menos os ensinamentos do Evangelho, um pouco do que a gente vai falar hoje, penetre em nosso coração e aos poucos vai amolecendo a gente consiga colocar isso em prática no nosso dia a dia. E lá na frente a gente consiga alcançar esse objetivo maior, que é a perfeição moral. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, boa noite, gente. Eu me chamo Arlindo, para quem não me conhece, e eu escolhi como tema a lei da destruição. O nome é meio impactante, né? O que é isso, né? Mas é uma lei moral, tá? Vamos começar devagarinho para quebrar o gelo. Acho que já ouviram falar de Kant, Immanuel Kant, né? Foi um filósofo e ele, estudioso, cristão. Eu peguei algumas frases dele só para ajudar a gente a refletir no decorrer dessa nossa conversa. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Kant não é espírita, viu? Ele é um cristão. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Tente entender o significado oculto das palavras. A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. E eu acho que é a melhor, pelo menos que eu escolhi, entre todas as coisas magníficas da criação de Deus, duas deixam para trás as outras. Uma está acima de nós, a imensidão dos céus estrelados, a natureza, o mundo físico. E outra dentro de nós, o espírito do homem e a lei moral. Interessante, né? Quem é espírita, já vem à casa há algum tempo, parece coisa de espírita, né? Mas não, ele não é espírita, ele é cristão. É porque no final tudo se afunila. Mas vamos lá. O que é essa lei da destruição? É uma lei moral. E o que é isso?
É uma lei divina ou natural? Mas o que é isso? Né? Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, Kardec questionou. Porque se deve entender o que é isso? Lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele é infeliz, se afasta disso. Então essas leis naturais, leis divinas, seria basicamente regras de conduta para a gente ser feliz. Se a gente se afasta disso, fatalmente a gente vai se afastar da felicidade. São 10, né? Didaticamente, nada é absoluto, mas dentro desse estudo, são 10 leis naturais e divinas. A lei de nutrição é uma delas. Tem 1 milhão de slides, eu vou correr um pouco, vamos ver se dá para passar. Mas onde que está impresso, escrito, armazenado, gravado isso? A lei divina natural está gravada na nossa consciência, dentro de nós. Não tem como arrancar isso da gente. A gente foi fabricado com isso dentro da gente. Às vezes pode parecer que, mas será que é com todo mundo? Com todas as pessoas? Sim, é. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de revelar ela se está dentro da gente? Por que a gente precisa falar, estudar sobre ela? Ou de tempos em tempos vinha um profeta, um Buda, um Jesus, para nos relembrar disso tudo? Por quê? Está dentro da gente, faz parte da gente, a gente foi criado com ela. Por quê que precisa desse, vamos lembrar de novo? Que a gente esquece e menospreza. E Deus, na sua misericórdia, como um Pai, nossa, amoroso, nos manda avisos. Olha, é assim. E já foi dado vários avisos, vários lembretes, através de vários profetas, vários homens iluminados aqui. Mas a gente ainda parece que não pegou muito jeito. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Profeta no sentido de homem inspirado por Deus. Como é que a gente identifica uma pessoa, um profeta? Pode reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Palavras e ações. Palavras a gente tem muito, é fácil falar. As ações são mais difíceis. E o detalhe, Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Se a pessoa fala uma coisa e faz outra, algo está errado. Ou ela não aprendeu, ou aquilo não entrou dentro dela ainda. As coisas têm que ser coerentes. Mentiroso ensinar a verdade? Estranho, né? E aí uma dica, né? A pergunta 625 do Livro dos Espíritos é questionada: qual o tipo mais perfeito que Deus forneceu ao homem para te servir de guia e de modelo, um exemplo para a gente? A gente já até sabe, né? Está cansado já de ouvir falar isso, mas aí está documentado. Vida de Jesus. Foi exemplo de perfeição possível aqui no nosso planeta. E aí fala, né?
da divisão da lei natural em 10 partes e cita quais são as leis: lei da adoração, do trabalho, da reprodução, conservação, a dita cuja da destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e a última que diz que é a mais importante, né, e resume tudo: lei da justiça, do amor e da caridade. A última lei, a lei da justiça, amor e caridade, é a lei mais importante e é com ela que o homem avança na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Só esse que está grifado em vermelho dá para conversar bastante. Se a gente pensar na justiça, justiça dos homens, a pessoa mata, é preso, fica na cadeia. A justiça é feita? A justiça dos homens? Talvez. Mas a justiça de Deus não compreende só isso. Vai faltar mais um pedacinho. Vai faltar o amor. E vai faltar a caridade. Será que o pessoal que está preso em penitenciárias, ele tem a oportunidade de se regenerar? Será que ele tem essa chance? Se uma pessoa está doente, está com uma infecção muito grave, altamente contagiosa, ele está doente de violência, o que acontece para cuidar dessa pessoa? Ela tem que ficar isolada para não contaminar os outros, não é assim? Uma infecção muito grave, uma meningite. A gente só não isola, a gente isola a pessoa e trata, dá remédios. Não é assim que funciona? Uma doença, não é assim? Será que a gente também cuida das almas dessas pessoas que estão doentes de violência, de ódio, rancor, doentes do mal? E vamos cair nela. Lei de destruição. E tem um tópico, né? Destruição necessária e destruição abusiva. Mas a destruição é uma lei da natureza, destruir, quebrar, arrebentar, aniquilar, é isso o sentido? Uma lei natural, uma lei divina, Deus fez isso, fez para acabar com tudo? Estranho. Deus, homem bom, puxa vida. Não. Será que é isso mesmo? Vamos tentar entender isso. Esse termo destruição encerra um conteúdo um pouco mais refinado e abrangente. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Não é preciso que o homem velho pereça para nascer um homem novo? Lembra da época de escola? De Lavoisier? Não sei se vocês lembram. O que Lavoisier falava? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma lei da química e física. Realmente nada se perde. Essa destruição que a gente nomeia pode parecer uma visão curta disso. A morte, o desencarne, pode ser o fim, a destruição, acabou o corpo físico, acabou tudo? Não. É que a gente não se acostumou, não se habituou, não foi ensinado que a morte, ela faz parte da vida. E a gente aprendeu que a morte é uma ruptura. É uma destruição, uma aniquilação. Mas não. A morte é um recomeço. E a lei de destruição realmente
tem esse espírito de renovar, regenerar, impulsionar para o progresso. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Eu não sei se vocês já repararam, mas a vida é cheia de dualidade, de bem e mal, luz e escuro, vida e morte. Parece que tem sempre uma coisa que se antagoniza com a outra. Mas Deus fez isso para se ter um equilíbrio. E essa lei de destruição aqui realmente visa o equilíbrio. Imagine se não existisse lei de destruição. E vamos pegar só um animal, as vacas. Não morre vaca, fica aí. Como é que ia ser? O mundo seria só vaca. Imagine isso se estendendo a todos os animais só. A vida não ia se sustentar no nosso planeta. É que a gente tem a visão curta, pessoal, interessada no assunto. E Deus, ele tem uma visão global e a longo prazo das coisas. Ele fixa no objetivo lá na frente. E realmente, a lei da destruição, ela é balanceada com a lei da conservação. Porque a gente, se a lei de destruição é uma lei e vai acabar mesmo, então, o bom é a gente morrer, acabar logo com isso? Não. Porque a gente aqui, nessa encarnação, nessa passagem que a gente está fazendo aqui, a gente tem a oportunidade de aprender. Basicamente, aprender. É a nossa tarefa aqui. E se a gente sai da sala de aula antes de terminar as aulas, antes do nosso ano letivo terminar, voluntariamente, a gente está rompendo com as regras do professor, que é Deus. Eu quero dizer com isso o quê? Que todas as formas de abreviar nossa existência material aqui, suicídio, que é a forma mais extremada, ou a gente não ter cuidado com o nosso corpo, a gente está infringindo a lei de Deus. Porque tudo é equilíbrio na lei de Deus. Tudo tem sintonia com um objetivo maior. E se a gente tentar abreviar isso de alguma maneira, a gente vai sofrer as consequências. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? De maneira geral, os animais fornecem alimento para a gente. Né? Hoje em dia, já isso não é tão essencial. Tem pessoas que vivem sem se alimentar de animais. Fato. Né? Mas lá mais atrás, a gente precisava muito disso. Mas, sei lá, quem gosta de churrasquinho, comer carne, bem. Se servir do alimento, que seriam os corpos dos animais em si, se você for analisar, são nossos irmãos de caminhada, não seria muito legal. Né? Mas a gente começar, puxa vida, eu vou me preocupar com o quê? Porque tanta coisa que a gente tem que fazer para se melhorar, para se aperfeiçoar. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade em comer carne. Se eu não comer carne, eu não me alimentei.
não alcancei esse nível de evolução, eu preciso comer carne. Mas como já foi dito, se a gente conseguir diminuir no cemitério que a gente tem no estômago, que é um cemitério que a gente tem aqui, seria bom para a gente. Então a gente pode se servir dos animais para se alimentar? Pode, dentro de um equilíbrio. Se a gente puder diminuir, evitar, quem tem essa condição, ótimo. Tá? Algumas outras coisas que seria o quê? A destruição abusiva, no caso de animais caçadas. A pessoa caça só para matar. Isso extrapolou, saiu fora. Não é por aí. Então, a lei de destruição com relação aos animais, ela tem um equilíbrio. O que seria aqui, no caso da nossa alimentação? O suficiente para a gente se alimentar. Quem tem necessidade disso. Quem não tem, beleza. Caçada, matar por matar, não é por aí. Um outro tópico que ele fala, flagelos destruidores, né? Termos fortes, né? Impactantes, né? Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual o objetivo de Deus? Fazê-la avançar mais depressa. Qual o objetivo de Deus para a gente? Fazer a gente avançar, evoluir. Né? E às vezes a gente empaca. Com relação a esse tópico flagelo destruidor, vamos imaginar um vulcão. Aquele pessoal em volta ali, explodiu o vulcão, morreu todo mundo. Sabe que é assim? Deus é malvado? Gosta de pisar na gente igual formiguinha? Vocês acham que Deus é assim? Será que não tem um sentido oculto fora dessa visão curta que a gente tem? Se o nosso objetivo é nos aperfeiçoar, nos melhorar, e a gente empaca, e um grupo empaca, e uma cidade empaca, e uma nação empaca, às vezes a gente tem que levar um empurrãozinho para caminhar de novo nessa trilha que é a evolução moral. Vocês já perceberam que quando tem aqueles fatos, sei lá, terremoto, muita gente morre, machucada, a população se une, se torna mais amorosa, mais fraterna, doam alimento, levam água, vão ajudar. Precisa acontecer essas coisas tão difíceis, doloridas, para a gente ser fraterno. E depois a gente quer jogar a culpa em Deus, que Deus é malvado ainda. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos e instruidores? Resumindo, Deus não podia pegar leve? Precisa bater tão pesado? Usar outros meios? Sim, os emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e o mal. É que o homem não aproveita, empaca. Então é preciso dar um empurrãozinho e mostrar que a gente é fraquinho, é frágil, muito orgulhoso. Nossa, mas tá um silêncio hoje, tá chique, hein?
Vou dar uma tossida de vez em quando, parece que não tem ninguém aqui. É isso, obrigado. Guerra. Qual é a causa que leva o homem à guerra? A gente vê na televisão, até a gente ouve, né? Estão querendo se pegar aí, essa coisa toda. Por que acontece isso, né? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Isso não soou bem, não. Satisfação das paixões. No estado de barbárie, de povo primitivo, só existe uma lei, a lei do mais forte. Por isso a guerra é normal. É sair no braço. À medida que o homem progride, evolui, se aprimora moralmente, isso vai diminuindo. Porque ele evita as causas. O que é a causa? É a natureza animal, é a baixa evolução espiritual. E o dia que a gente tiver melhorzinho, bem melhorzinho, não vai ter mais guerra. Interessante, né? E tem uma lógica, não tem? Será que vai demorar ainda isso? Será que a gente vai ver isso ainda? Não ter mais guerras? Essa daí eu, até quando eu estava lendo assim, eu li o capítulo, aí nessa daí eu coloquei, nossa, né? Achei pesado isso. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito. Uma pessoa faz a guerra para ter algum benefício pessoal de qualquer natureza. E aí? Como é que fica? Esse é o verdadeiro culpado. E precisará de muitas existências, muitas vidas, muitas encarnações, inúmeras, para expiar todos os homicídios. Todos os homicídios. Imagine uma guerra que morre milhares de pessoas. Porque responderá pelo homem, cada um deles a qual causou a morte, né, para fazer sua ambição. Então, para cada pessoa que esse indivíduo contribuiu para morresse na guerra, ele vai responder. Individualmente e pessoalmente. É um fardo que, olha, acho que está maior que a nossa dívida externa, viu? Um fardo muito pesado. Essa é fácil, né? Homicídio é crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante, corta uma vida de expiação, de missão, e aí está o mal. A visão aí do homicídio, que é terminar uma vida, tem um enfoque diferente. Porque qual seria o objetivo da vida, então? Expiação ou missão, ou seja, aprender alguma coisa ou ensinar algo para alguém. Basicamente, é aí que está. E a gente abrevia isso, a gente interrompeu o planejamento de Deus, planejamento divino. Violou uma lei divina, vai ter consequência. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade. Já dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. E aí uma outra coisa que a gente refletir. A intenção. A intenção. Se às vezes, vamos lá, fato concreto, pula um cara na minha casa.
Eu tenho uma arma. O cara pulou. Eu dou bem na orelha. Cai ali mesmo. Ele estava armado. Uma legítima defesa. Eu precisava ter matado ele? Precisava ter matado? Não. Claro que é fácil falar, né? Mas dentro, a gente está vendo aqui, lei divina, comportamento ideal, adequado, que a gente tem que chegar no dia. Não. A gente pode responder com violência até o grau que a gente se defenda e não mais que isso. Se eu puder prender, amarrar ele, ali chama a polícia. Se ele não colocou em risco a vida de mim ou de nenhum familiar. Qual a minha intenção? Eu quis matar. Qual a minha intenção? Eu quis me defender. Não quis matar ninguém. Eu quis me defender e pode ter acontecido ou não de matar a pessoa. Mas a intenção, Deus sabe. E a gente também sabe. Porque uma coisa é o cara pulou, você se defendeu, deu um tiro, morreu. Outra coisa, o cara pulou, você se defendeu, deu 15 tiros, pô, meu, né? Você quis matar. Eu tenho uma coisa que está bem na minha cabeça com relação a esse aspecto de vida. Se eu bato num carro, eu vou lá para conserto, arrumo um carro. Se eu tiro uma vida, eu tenho como consertar isso? Eu tenho como arrumar isso? Alguém tem? Então, a gente não pode estragar a vida de ninguém. Salvo em ocasiões excepcionais, muito excepcionais, para defender a gente ou outro, e não tem outro jeito mesmo. Mas o que vale é intenção. Aí é só para frisar, né? Com relação ao infanticídio, né? O que é infanticídio? Morte de filho provocado pela mãe por ocasião do parto recém-nascido, e a gente já coloca até um pouquinho mais aí, antes de nascer. O aborto. Como é que se explica isso? Que em povos até mais adiantados, lá na Europa, especialmente, que não é contra a lei. A mulher faz o que quiser, né? E eles são avançados intelectualmente, financeiramente. Só que a gente está para trás, está errado, o que, né? Vamos ver o que a espiritualidade nos diz. Que o desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mal. É aquele que tem vivido muito sem se melhorar, ele sabe. Então é aquele negócio das duas asinhas, né? O aspecto moral e o aspecto intelectual. Às vezes uma asinha bate mais que a outra nem bate, está colado no corpo. Mas, para ficar claro, infanticídio, aborto, homicídio, não tem, a gente não tem esse direito, essa... Não, cara. Você pegou, fez o aborto, você tem como consertar? Não, vou arrumar isso aqui. Vou voltar a viver. Não. Então, esse negócio de vida, a gente precisa tomar cuidado. E um outro aspecto da lei da destruição, a crueldade. Destruição, quebrar tudo, não sei o quê, crueldade. Está dentro da destruição a crueldade?
Diz que sim, está dentro, mas está dentro, fora da lei, no que há de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade nunca é necessária. Se a gente pensar, né, raciocinar com relação à lei maior, o que a gente tem que fazer, a caridade, aí você pensa caridade, crueldade, não. Crueldade sempre é resultado de uma natureza má. A pessoa coloca para fora o que ela tem dentro do coração. Crueldade. E outro aspecto, pena de morte. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Sim. Um dia vai desaparecer. Quando a gente evoluir moralmente. Quando a gente colocar dentro do nosso coração que realmente a gente não pode dispor da vida de ninguém. Tudo tem um propósito divino. Tudo. E aqui fala até de uma coisa interessante, né, que parece coisa de filme, né? Que um dia realmente não vai existir pena de morte, e ele fala de uma época que ainda está muito distante de vós, quando os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Parece coisa de filme, não parece? Talvez demore alguns anos ainda para a gente ver isso, né? E essa daí dá para falar umas 2 horas sobre isso. Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? Não é pena de talião, naquele famoso olho por olho, dente por dente, e todo mundo fica cego e banguela? E ele explica isso. E começa de uma maneira bem curiosa. Tomai cuidado. Advertindo a gente. Tome cuidado. Tende-vos enganado sob essa palavra, como sob muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus e quem aplica é Deus. Quando a gente se mete a fazer o papel de Deus, a gente faz o quê? A gente faz coisa errada. A gente é imperfeito. A gente não vai fazer coisa legal, não. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecastes. Não sei se soa... Como é que chama aquele negócio de taca a bolinha volta lá? Ação e reação, né? Não sei, me lembra algo nesse sentido. Que a gente vai colher o reflexo do que a gente fez. Você deu tapa na orelha de uma criança, vai ter um dia que talvez o seu filho leve um tapa na orelha e você vai entender. A vida é assim, ó. É energia que se movimenta e as coisas vão se encaixando. E a gente tem que ir aprendendo. Só que a gente tem a visão muito curta.
é difícil para a gente tentar se afastar um pouco. Porque quando você está muito perto, você só vê a parede. Se você se afastar um pouco, você consegue ver a cadeira, o ventilador. A gente tem a visão muito curta. Com relação a esse aspecto da morte, né? Quando eu comecei a estudar, eu falei, puxa vida, parece que Deus assim, parece que não liga muito, parece que não dá muito valor para a vida da gente. Parece que a vida não tem importância, né? E nesse estudo aí, tem um exemplo que esclarece muito bem isso. Que a gente está aqui numa guerra. Uma guerra de aprimoramento espiritual, de nos tornar homens bons. Somos soldados. Quem que é o general? É Deus. Deus, que é o nosso chefe. Ele que coordena essa guerra. E a gente nessa batalha, a gente rasteja, rasga a nossa roupa, se suja tudo. Não é assim? E você acha que Deus está preocupado se a nossa roupa está suja? Se minha calça está rasgada? Como que está a minha veste? Deus se preocupa com a gente. Com a gente. Não com a nossa roupa. Porque a nossa roupa, a gente tem várias, não tem? Todo mundo não tem várias roupas aqui? Já tivemos vários corpos, vamos ter mais outros tantos. Então, Deus é um general que se preocupa com o soldado e não com a roupa dele. Porque Deus vê longe e foca no objetivo. Um dia a gente possa ajudar ele na criação, ser co-criadores também, ajudar ele. Ajudar outros irmãos que estão sendo criados, que Deus não para de criar. E a pena de talião, que nada mais é do que ação e reação. A gente joga a pedrinha para cima, a pedrinha vai cair na nossa cabeça. A gente não se iludir em tentar fazer o papel de Deus. Tentar ser vingadores, sabe? Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Mas a gente colocar isso na cabeça e aos poucos a gente vai absorvendo e a gente vai conseguir. Sabe, isso ficou bem claro para mim. Nunca tentar fazer o papel de Deus. Não vai prestar. Tranquilo? Fim. Foi fácil. Posso dar um recado? Pode. E até assistirem, né, ficarem aqui, assistirem as nossas aulas, tá? Tem as nossas monitoras, estão fazendo um trabalho muito bonito, muito bom com as crianças. Então, gostaria que até vocês acompanhassem, para poder realmente ver e até, muitas vezes, dar alguma ideia, alguma opinião para nós, de alguma modificação, alguma coisa, né, Tete? As aulas dos adultos, quem quiser me aprender um pouquinho sobre o espiritismo, tiver curiosidade, essas coisas, que tem. Vai começar no dia 20 de fevereiro também. Começa às 8 horas da noite até às 10.
E a evangelização infantil, que é aos domingos, das 9 às 11. Tá bom? Então, nós temos também acho que eu vou esperar você encerrar, né? Para fazer o sorteio de 2 livros. Se você quiser fazer, pode fazer. Então, e aí, tira o papelzinho. Tá. Tiago Riva. Tiago, tá aí? Rosângela Tel. Rosângela Tel. Tá aí? A cunhada do Paulo. É sua cunhada? É a cunhada do Paulo. Ela estava fazendo tratamento. Ela estava fazendo tratamento? Tá. Tá bom. Então, os dois vão lá. Obrigada. Gostei de ensinar. Pode encerrar? Ô, gente, só quero pedir para vocês, né? Às vezes falando assim, fica esquisito que Deus não está muito preocupado com a nossa roupa, mas com a gente, né? Eu falo isso depois de anos e anos de estudo e para mim conseguir entender um pouquinho isso. Eu não espero que quem vem aqui a primeira, segunda, terceira vez acolha essa verdade que é minha, que agora é que eu entendi. Mas guardem essa informação, né? Com o passar do tempo, com a vida de vocês, quem sabe vocês vão agregando mais fatos e talvez vocês aceitem ela ou refutem ela, né? Porque a verdade é de cada um, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estar aqui junto, reunido, tentando estudar um pouco as leis divinas, as leis naturais, essas leis que nos norteiam, nos ajudam a serem felizes, e que o distanciamento dela só nos traz tristeza e dor. Que a espiritualidade superior abençoe a cada um de nós aqui, aos nossos familiares, nossos amigos, de maneira abundante. Que o nosso anjo da guarda, o anjo guardião, nosso mentor espiritual, sempre esteja com a gente, nos ajudando, nos intuindo, nos dando força, para a gente perseverar nessa caminhada, nessa luta, nessa guerra terrível e difícil que é a vida na carne, mas com o amor de Deus e o amparo da espiritualidade, a gente vai conseguir, caminhando um passinho de cada vez, até um dia chegar na tão desejada perfeição moral. Que assim seja. Obrigado, gente. Boa noite.